Olá, Ana Sofia Antunes é Secretária de Estado de Inclusão em Portugal. Qual é a mensagem aqui nas Nações Unidas para esta reunião? Acima de tudo, nós viemos procurar partilhar os desenvolvimentos que fomos capazes de concretizar nestes últimos 4 anos. Desde a última vez que tivemos a oportunidade de estar presentes na conferência, estivemos na 12ª, estamos agora na 16ª, e portanto o que queremos no fundo é divulgar, é partilhar boas práticas, dizer o que andámos a fazer, o que conquistamos, mas também ao mesmo tempo estar com mais pessoas, conhecer outras realidades e levar daqui bons exemplos, boas práticas que nos possam inspirar a fazer coisas novas também, a fazer diferente e a fazer melhor. Vamos falar mesmo deste período de isolamento. O período da pandemia trouxe muitas dores, mas oportunidades também. O que é que mudou em Portugal em relação à inclusão da pessoa com deficiência? Eu, acima de tudo, o que eu noto é que as pessoas tornaram o digital muito mais parte das suas vidas e, portanto, houve que trazer um pouco mais de foco para o desenvolvimento das novas tecnologias e para a acessibilidade destas mesmas novas tecnologias. Aí foram feitos bastantes avanços. E notamos que andamos permanentemente a correr contra o tempo, que é quanto mais nós adaptamos, mais temos para adaptar, porque a tecnologia está num período de boom em que nós sentimos sempre que estamos a correr contra o prejuízo, a correr atrás do prejuízo, e que precisamos, de facto, que cada vez mais quem desenvolve tecnologia a construa de raiz de forma acessível, para que não haja esta necessidade das pós-adaptações. Depois notamos muito também que para além daquela necessidade que houve, obviamente, de adaptar muita coisa, muitas vezes à pressa, era de um dia para o outro, era na duração de uma noite que tínhamos que inventar respostas, porque mais uma resposta ia fechar, porque mais uma instituição tinha que fechar, ou mais um conjunto de instituições tinham que fechar. Percebemos muito que não apenas tínhamos que apostar mais numa lógica de apoio domiciliário e menos de respostas institucionalizadoras, como tínhamos que procurar dar este apoio às pessoas em permanência, sem que houvesse a possibilidade de não haver esta mesma retaguarda. O que notamos agora no pós-pandemia, e às vezes eu acho que nós já quase não nos lembramos que passámos uma pandemia, não é? A Organização Mundial de Saúde só decretou o fim da pandemia há poucos meses, mas eu acho que os grandes efeitos da pandemia nós já deixamos de os sentir verdadeiramente há mais de um ano em Portugal. Até porque depois disso tivemos toda esta problemática da guerra na Ucrânia e todo o impacto que a nível europeu ainda estamos a sofrer ao nível da crise inflacionista e, portanto, já depois das medidas de exceção que houve que criar para responder à crise pandémica, tivemos que criar novas medidas para responder a esta crise inflacionista, injetar verba na economia, verba essa que permita às instituições continuar a funcionar, poderem continuar a lidar com o aumento de custos energéticos, com o aumento de custos da comida, com o aumento de custos de transportes, sem deixar de dar apoio às pessoas. E ao mesmo tempo injetar dinheiro na economia, na própria economia, nas empresas, quando estas são capazes de fornecer também serviços sociais, fazer um bocadinho um mix, um bocadinho o melhor de dois mundos, que é tentar... E até que ponto este apoio, esta injeção de dinheiro na economia beneficiou a pessoa com deficiência? Nós procuramos fazê-lo precisamente focando essa vertente, ou seja, trazendo verbas do Programa de Recuperação e Resiliência, não apenas para construir ou reabilitar instalações de respostas na área da deficiência e na área dos idosos, na área da infância, construir residências, construir centros de capacitação, construir lares de idosos, mas ao mesmo tempo também procuramos investir parte desse dinheiro e temos a noção hoje que fomos o único Estado da União Europeia, o único Estado-membro que o fez, procurou encaminhar parte da verba deste programa para acessibilidades, ou seja, nós que achamos muito que a acessibilidade muitas vezes não saía das leis e do papel porque é cara, e é realmente cara de implementar, é preciso fazer muita obra física, muito tijolo, muito cimento,
Então, por que não aproveitar parte deste dinheiro para eliminar barreiras físicas, construir espaços urbanos mais acessíveis? Fizemos-lo não apenas na via pública, como também na acessibilidade aos próprios serviços públicos do Estado, e ainda lançamos um terceiro programa específico para eliminar barreiras em habitações de pessoas com deficiência que se veem limitadas na fruição da sua própria casa, seja ela própria ou arrendada, ou porque não conseguem entrar ou sair sozinhas, ou porque não conseguem circular devidamente entre assoalhadas, ou porque não conseguem utilizar devidamente a cozinha ou a casa de banho. Portanto, quanto foi? Isto, ao todo, em acessibilidades, foi um investimento de cerca de 50 milhões de euros, considerando o global do investimento na área social, portanto, na construção e reabilitação de equipamentos, lares, residências, foram um total de 800 milhões de euros. Estamos num momento em que se fala muito de inteligência artificial, estamos a falar de melhor uso de tecnologias. Para a pessoa com deficiência, tem-se feito valer, portanto, estes recursos? Como é que tem sido? Há planos de impulsionar a acessibilidade em Portugal, usando estes recursos? É interessante porque essa foi precisamente uma das áreas que procuramos impulsionar com este programa de acessibilidade financiado pelo PRR. Nós propusemos construir uma plataforma digital, a que demos o nome de Mais Acesso, onde quisemos concentrar numa única plataforma um conjunto de ferramentas digitais de apoio a pessoas com deficiência. De que é que estamos a falar? De coisas muito diversas, desde ferramentas que permitem uma georreferenciação de espaços na via pública, ferramentas de geolocalização para pessoas cegas dentro de edifícios públicos para poderem fazer uma utilização mais autónoma dos mesmos, uma ferramenta de localização de lugares de estacionamento adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, uma outra ferramenta que nos permitirá ter uma aplicação para interpretação em língua gestual portuguesa feita para os diferentes serviços públicos da administração pública portuguesa e, portanto, procuramos concentrar nesta única plataforma que está a ser construída com o apoio de grandes empresas da área do digital, algo que dê suporte a estas diferentes ferramentas e que no futuro possa ficar para depois ir crescendo, ter ali cada vez mais recursos tecnológicos. Falou de língua digital portuguesa e algum contacto com os países que partilham o idioma, pelo menos como oficial, para que haja alguma harmonização nesse aspecto? Nós temos estado num contacto mais permanente e bilateral com o Brasil. Nós recebemos recentemente em Portugal o presidente recém-eleito Lula da Silva e por ocasião desta vinda tivemos a oportunidade de assinar um memorando específico de entendimento e de iniciativas a desenvolver nos próximos tempos na área da deficiência com o Brasil, reativar uma série de mecanismos de cooperação que estiveram adormecidos durante os anos do anterior governo brasileiro e gostávamos muito que esta cooperação pudesse ser mais abrangente e termos uma interação mais direta como um todo, ou seja, como todos os países da CPLP e esse acho que é um pouco o meu sonho, acho que falo disso cada vez que venho aqui e estou consigo, que era ter de facto uma estrutura dentro da própria CPLP que unisse os diferentes países e as diferentes autoridades, membros do governo responsáveis por esta área. Acho que todos ganhávamos muito com isso, especialmente com a grande experiência e ferramentas que fomos acumulando em Portugal e Brasil e que seria muito útil que pudéssemos disponibilizar aos restantes países da CPLP. Nesse aspecto de língua, o que é que haveria por oferecer ou por partilhar? Há uma série de conteúdos digitais, nomeadamente livros, e-books, as nossas próprias ferramentas digitais que fomos desenvolvendo e que podiam ser adaptadas aos contextos locais. Repare, eu tenho algum conhecimento de alguns PALOP, eu não estive em todos, mas conheço Cabo Verde, conheço Guiné-Bissau, realidades muito diferentes, mas quer dizer, mesmo na própria Guiné-Bissau não há ninguém que não tenha um telemóvel no dia de hoje. O telemóvel é uma grande ferramenta digital. A rede existe lá e este elemento pode ser de grande ajuda e de grande valia do ponto de vista informativo. Portanto,
há sempre bastante que podemos partilhar e promover, nomeadamente na defesa e na promoção desta língua que é nossa, que é de todos e que é falada ainda por tanta e tanta gente. Secretário de Estado, a última questão, aliás, é mesmo para colocar espaço à disposição, para que fala destes contactos e desta interação que acredita que possa haver. Agora temos um acordo de mobilidade. Acha que esta vertente da inclusão pode se beneficiar a gente que possa também participar, portanto, sendo deficiente ou apoiando-os em Portugal e vice-versa? Bom, eu acho que a CPLP tem mantido uma lógica de reuniões mais regular também nos últimos tempos. Ainda recentemente estiveram reunidos em Benguela. A Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve presente e, portanto, estes acordos de mobilidade que têm vindo a ser celebrados e que estão a ser promovidos numa lógica não só multilateral, mas também muito bilateral entre alguns países, são importantes para nós, porque nos vão permitir ter alguma mão de obra em setores que são fulcrais, que são chave para nós, nomeadamente na área social. Nós precisamos muito de mão de obra na área social e precisamos muito que essa mão de obra possa ser capacitada e, sempre que possível, ser capacitada na origem, nos próprios países de origem, para que não haja aquela situação de chegar a Portugal e estarem numa situação de grande debilidade do ponto de vista de encontrar formas de sobrevivência. Questão da adaptação. E essa própria formação na origem é útil não só para quem depois queira vir para Portugal, mas mesmo para quem faça a opção de permanecer e de ficar. Formação no conhecimento nunca é demais. Agora, a nível da deficiência e da inclusão das próprias pessoas com deficiência nos PALOP, acho que seria muito importante que pudéssemos estreitar estas relações e, nomeadamente, que pudéssemos ter uma representação mais forte destes mesmos Estados aqui, na próxima conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e que pudéssemos ter aqui um diálogo aberto muito também em português e nesta força que temos que fazer enquanto bloco que somos, enquanto língua própria que falamos.